masters without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Muito boa noite, sejam bem-vindos, obrigado por estarem aqui, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Direção Bíblica. Hoje eu vou fazer uma conferência, um ensinamento um pouco rápido, porque terei alguns compromissos, tá bom? Mas eu creio que a mensagem que eu vou passar para vocês hoje é muito importante, porque eu andei vendo algumas coisas durante a semana e eu vejo que tem coisas que se encaixam na leitura de hoje e que vale a pena nós darmos uma pincelada por alto. Vocês podem pegar a Sagrada Escritura no a primeira carta de São João. São João ele escreveu 3 cartas, então a primeira carta de João, capítulo 2, versículos do 18 ao 28. 10 versículos, para que nós possamos analisar bem, tá ok? Como disse, hoje será rápido, eu creio que uns 20 minutos apenas, mas será muito importante, será muito eficaz, porque nós temos uma mensagem, digamos que bastante interessante para passar de acordo com essa leitura, obviamente. Então vamos iniciar. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos do 18 ao 28. Então vamos ver o que diz. Filhinhos, e aqui ele trata sobre os anticristos, e vocês já vão entender o porquê. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos, por isso conhecemos que é a última hora. João Evangelista, ele também escreveu, além do Evangelho, essas cartas, a primeira, a segunda e a terceira, e por último o seu Apocalipse, as suas visões apocalípticas. E ele já inicia, aqui nessa parte onde ele trata sobre os anticristos, aqueles que estão que são totalmente contra Cristo. Tá? Ele inicia dizendo: eis que já existem muitos anticristos, por isso conhecemos que essa hora é a última. Ele está dizendo, nós sabemos que o fim dos tempos chegou para nós, porque temos muitos anticristos aqui. Nós sabemos que esse tempo é o último. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Nem todos são de Cristo. E conforme a gente estuda a Sagrada Escritura, eu canso de dizer aqui para vocês, Mateus capítulo 12, versículo 49. Minha mãe, minha família, meu irmão é todo aquele que me segue e obedece o meu Pai que está no céu. E como é que eu obedeço Jesus e o Pai que está no céu? Praticando e vivendo a sua palavra e a sua doutrina, que é a única e verdadeira que nos salva. Então ele diz que esses anticristos que se levantam já nestes tempos atuais é para nós sabermos que eles não são dos nossos. Não seguem e não servem ao Deus verdadeiro e à sua Santa Igreja verdadeira. Vós, porém, tendes unção do Santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi como se ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Não procede mentira da verdade. A mentira procede da mentira, que por sua vez tem como pai o demônio.
Haja vista que o próprio Jesus diz, salvo engano, em Mateus 5,37, deixa eu conferir aqui rapidinho para vocês, mas salvo engano é isso mesmo, acho que é Mateus 5,37, deixa eu conferir aqui na Bíblia, capítulo 5 de Mateus. Mateus 5,37. Dizeis somente sim, se é sim, não, se é não. Tudo que passa além disso vem do maligno. Percebem como verdade não provém da mentira? O que passa do sim e o que passa do não vem do maligno, que é o pai da mentira. A verdade não procede da mentira, a mentira procede da mentira e o pai dela é Satanás. Por isso que Jesus pede, se a tua palavra é sim, seja sim. Se é não, seja não. Não há necessidade de eu juro, eu prometo. Quando a pessoa diz eu juro, eu prometo, eu dou a minha palavra, quando ela fica reafirmando é porque ela não tem a intenção de cumprir a sua palavra. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Passou disso é o demônio que está agindo. E é Jesus que está dizendo em Mateus 5,37. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o Deus conosco, é Emmanuel. Que Ele é um com o Pai e o Espírito Santo. Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Todo aquele que proclama o Filho tem também o Pai. Que permaneça em vós o que tendes ouvidos desde o princípio. Que permaneça em vós o que vocês têm ouvido desde o princípio. Se permanecer em vós o que ouvistes, permanecereis também vós no Filho e no Pai. Eis a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Vocês percebem aqui, como por exemplo, os adventistas já são mentirosos, canalhas, heréticos, não têm a verdade, são baseados numa mentira, e servos das trevas. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem nega o Filho, nega o Pai. E olha o que ele diz. Que permaneça em vós o que tendes ouvido desde o princípio. Se permanecer em vós o que ouvistes desde o princípio, permanecereis também em vós no Filho e no Pai. Desde o princípio, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Como é que, por exemplo, como eu levantei a questão aqui em outra aula, adventistas dizem que Jesus tem uma procedência pecaminosa e é o arcanjo Miguel. Se tudo foi feito por ele, inclusive os anjos. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Ele criou tudo, o Filho. Negando ele, estão negando o Criador. Mentirosos, pastores e pastoras adventistas, todos mentirosos, heréticos. Era isso que eu vos tinha a escrever a respeito do que vos seduzem, daqueles que seduzem vocês. Era isso que eu, João, tinha para dizer. Eles são mentirosos. Porque negam o Filho, também negam o Pai. São filhos do pai da mentira, filhos do demônio. Quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas assim, é ela verdadeira e não mentira. Permanecei nele como ela vos ensinou. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando aparecer tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Permaneçamos em Cristo para que nós não sejamos confundidos quando ele voltar. Isso é interessante porque nós estamos vivendo numa situação de pandemia no nosso país. O mundo está assolado pela peste chinesa. Dado isso, vejamos.
estamos sobre um terrível ataque de Satanás e nós estamos tentados, inclusive, a ceder uma negação do nosso Deus. Em troca, muitas vezes, de utensílios de necessidades básicas, fundamentais e primordiais. Exemplo, essa semana, aqui no Brasil, o prefeito da cidade de Aparecida do Norte, interior de São Paulo, para quem já foi em Aparecida sabe que é do lado da comunidade católica Canção Nova, Sistema Televisão Canção Nova, ali perto de Lorena, onde tem a comunidade Betânia, do saudoso Padre Léo, e também tem Cruzeiro, onde antigamente tinha uma casa de missão da Fraternidade Toca de Assis, né? Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento, do qual eu fiz parte por 5 anos. O prefeito de Aparecida do Norte, ele foi à TV chorar e mendigar. O prefeito de Aparecida, ele foi na TV pedir cestas básicas para a sua cidade porque 70% da população está desempregada e com fome. Famílias em Aparecida inteiras com fome, sem ter o que comer. Não são mendigos, como Jesus diz no Evangelho, pobre sempre tereis. Não, são famílias. É pai, é mãe, é filho, é avô, é tio, é sobrinho, é neto. O prefeito foi chorar, pedindo doações de cestas básicas para a sua cidade, porque as pessoas estão com fome. Culpa de quem? Culpa do tal do lockdown, do tal do fecha tudo e quebra o país. Lockdown esse que universidades americanas já fizeram estudos comprovando que não funciona. E uma universidade aqui de Pernambuco, em Recife, no Nordeste, com estudos levantados desde o início da pandemia, após mais de 8 meses de estudo, chegaram à conclusão que as mortes por Covid-19 aumentaram 10% com o tal do Fica em Casa. Estudantes de uma universidade de Recife, Pernambuco. O tal do Fica em Casa está matando as pessoas. O corpo não recebe vitamina D, fica vulnerável, não tem anticorpos para se defender, a doença vem e o ser humano morre. Porque é isso que o sistema político do nosso país quer, é isso que os governantes canalhas esquerdistas comunistas querem, e é isso que a nova ordem mundial dos Rothschild, dos Rockefeller, do George Soros, é isso que eles querem, dominar o mundo. Procurem aqui depois, quem está aqui, quem está em casa também, está sendo gravado, um vídeo que tem aqui no Direção Bíblica, né? Vão lá no YouTube, vocês que estão assistindo, procurem lá no nosso canal, Plandemia. Os humilhados serão exaltados, canal Direção Bíblica. E vocês vão ver onde eu mostro, eu faço uma alegoria entre a nossa situação e a situação de um filme de 1993 chamado Demolidor. Um filme que se passa no ano de 2032, onde Stallone, John Spartan, um policial à moda antiga que foi preso e congelado em criogenia, é despertado para combater um bandido que se soltou, um bandido à moda antiga. E ele vive no mundo, ele desperta no mundo no ano de 2032, onde as pessoas são falsamente felizes, o politicamente correto está instalado, falar um palavrão é pecado e dá cadeia, e vivem sob o domínio e a ideologia de um velho rico que impôs sua ideologia no mundo. Vocês vão viver como eu quero. É o que está acontecendo atualmente. O filme se passa em 2032, nós ainda estamos em 2021. Faltam 12 anos. 11 anos. 11, 12 anos para chegarmos lá. E eles estão acelerando. Já facilitaram matar crianças, o aborto, e estão colocando nos países. E agora vem com lockdown, fecha tudo.
As pessoas ficam em casa, passam fome, morrem. Redução populacional. Ou, como disse aqui, transformam as pessoas em filhos das trevas. E quantas pessoas, infelizmente, negam a Jesus e negam o Pai por um prato de comida porque estão passando fome? Entendem? Imagine uma mãe que está em casa 3 dias, o seu filho está só pele e osso, seu filhinho de 2, 3 anos de idade. Você acha que diante da promessa de um emprego, de alimentação saudável todo dia para os seus filhos, essa mãe não vai negar Jesus? Muitos vão negar. Mas aquele que nega, Jesus também o negará. Mas o que eu vou fazer? O meu filho está passando fome. Que passe fome para a glória de Deus. Nem só de pão vive o homem. Mas é uma criança, será que Deus está vendo tudo o que está acontecendo? Não pense que ele fechou os olhos. Lembremos que a Sagrada Escritura diz, o próprio Deus fala, eu castigo a culpa do pai nos filhos e dos filhos dos netos até a 4ª geração. Será que essa criança não está pagando por algo que você ou seus pais fizeram? Eis uma questão boa de se levantar também. Ser cristão não é fácil não. Aceitar verdades bíblicas, aceitar a palavra de Deus, não essa palavra açucarada, bonitinha, pintada de cristã, não. A palavra verdadeira, real, que converte, que muda, que transforma, que é séria, que é radical. Essa ninguém quer. Estamos sob um ataque terrível. Pessoas se travestindo de personagens de desenho animado, ensinando crianças a adorar o Satanás dentro de casa. E hoje em dia toda criança tem um celular, né? Infelizmente os pais não cuidam dos filhos mais. Eu queria voltar aqui para o Evangelho de São Mateus, lá nas Bem-aventuranças. Eu já estou encerrando essa conferência, essa aula, graças a Deus. Eu disse a vocês que seria pequena. Lá no Sermão da Montanha, onde, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando começa o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças, no versículo 29, Mateus 5, 29 em diante. Vamos pegar aí Mateus 5, 29 e 30. Mateus 5, 29 e 30 para a gente encerrar. Já vimos na primeira carta de João, no capítulo 2, a partir do versículo 18. Quem nega ao filho, nega ao pai. É mentiroso, a verdade que é Deus não procede de uma mentira. Ponto final, isso não se discute. Mateus 5, 29. Se teu olho é para ti causa de queda, arranca o olho e lança ele longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros do que o teu corpo todo ser lançado na geena. Se a tua mão direita é para ti causa de queda, corta e lança longe de ti, porque é preferível perder um só dos teus membros que a teu corpo inteiro seja jogado no inferno. E aqui nós vemos uma passagem muito radical e tem muitos que dizem não. Mas Jesus está falando muito sério. É preferível a morte do que negar a Deus. Quantos homens e mulheres na história do cristianismo foram mortos e torturados e partidos ao meio, como Estevão, que foi apedrejado por não negar? Eu prefiro morrer do que cometer o pecado de negar a Deus ou o pecado de ofendê-Ele com qualquer uma das minhas ações, pensamentos, palavras. Não, mas Jesus quis dizer isso não. Não, Ele quis dizer sim.
Você é viciado em masturbação? Não consegue se livrar de forma alguma, já tentou de todas as maneiras? Quebre a mão. Eu garanto que você vai ficar uns 4, 5 meses aí sem poder se masturbar. Aí vai acostumando com a ideia, quando a mão voltar ao normal, pronto. Aproveita esse tempo que está com a mão engessada quebrada, vai orar e pedir perdão a Deus. Quebre sua mão. Vá para o céu com a mão quebrada, mas não entre no inferno com o corpo inteiro. É muito simples. Nós muitas vezes pensamos que é muito radicalismo, mas eu vou machucar o meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Sim. Você vive do Espírito e não da carne. A carne só serve para ser mortificada. Não destrua pelas obras da carne o que Deus iniciou pelo seu Santo Espírito. Está numa das cartas de Paulo. Então nós temos a obrigação de seguir a Deus e não ceder. E não ceder às tentações deste mundo, aos nossos pecados, que às vezes infelizmente cedemos, caímos, mas se caímos não porque queremos, mas porque escorregamos, deixamos de fazer o bem que queremos para fazer o mal que não queremos, como diz Paulo, sejamos também humildes para reconhecer o nosso erro e pedir perdão a Deus e recomeçar. Agora nós precisamos realmente ter uma vida íntegra diante de Deus. Sermos fiéis, não negá-lo para que ele não negue a nós também. Precisamos viver de acordo com a vontade desse Deus na nossa vida, custe o que custar, até o nosso último suspiro. E nesse tempo difícil que estamos vivendo, eu te digo. Eu digo para você, eu digo para você, eu digo para você. Digo para você também. Tempos difíceis virão, e muito mais difíceis. Você está preparado para sofrer, para apanhar, para ser maltratado, espancado, humilhado, para sofrer as piores coisas? Diante de uma ameaça de estupro, você nega Jesus ou continua firme? Se alguém pegar o seu filhinho de 1 ano de idade, de 2 anos de idade, quebrar o braço dele e ameaçar dar um tiro na cabeça, você nega Jesus? Ou você continua firme mesmo que seu filho morra? Quem você ama mais? Lembremos a fé de nosso pai Abraão, que ia matar Isaac. E o anjo na hora interveio e disse: eu sei que temes a Deus. Não faça mal ao seu filho Isaac. E por isso que é nosso pai na fé. Deu a Deus tudo, inclusive o próprio filho. Nem pensou. E Deus providenciou o cordeiro para o sacrifício, devido à sua fé. Então que nós possamos ter a fé de nosso pai Abraão, que possamos ter um comportamento tão santo quanto o de Elias, profeta, e que possamos, nesse tempo de dificuldade, com fome, com frio, com sede, doentes, presos, humilhados, escarnecidos, zombados, ridicularizados, difamados, caluniados, injuriados, permanecer todos nós firmes. Firmes. Eu tenho certeza absoluta que só será merecedor da glória do céu quem suportar o inferno aqui na terra. Não tem outro jeito de entrar no céu. É o mistério da iniquidade, o Pai sabe o porquê, e na Sagrada Escritura vai dizer: como o ouro e a prata é provado pelo fogo, nós seremos provados pela humilhação. E o nome já diz, humilhação.
Então tenhamos essa fé e essa graça. E que possamos sim viver de acordo com a vontade de Deus, nos afastando das mentiras e das falsas religiões. Budismo, adventismo, hinduísmo, protestantismo, seja lá qual a denominação que for, e nos voltarmos para a verdade. A Igreja una, santa, católica e apostólica, tradicional e verdadeira, não essa porcaria pós-concílio Vaticano II pintada de católico, onde o comunismo com a sua teologia da libertação adulterou tudo. Não, a verdadeira. Lembremos o decreto do Quarto Concílio de Latrão: extra ecclesiam nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a todos.